Bom, vamos ter algumas noções de Word, mas nós vamos utilizar o manual para a elaboração de TCC do Centro Paula Souza. Porém, nós vamos ver ele numa forma bem simplista. Nós vamos apenas aprender o básico para elaborar trabalhos acadêmicos para o primeiro módulo. Durante o segundo módulo, vocês, os alunos do ensino técnico do Centro Paula Souza, vão ter a disciplina de planejamento do TCC, onde serão abordados temas mais complexos e a formatação de forma completa. Bom, então nós vamos primeiro entender alguns conceitos básicos. O Centro Paula Souza disponibiliza a seus alunos e professores acesso aos softwares da Microsoft, como Office 365, Project, entre outros. Basta utilizar o e-mail institucional. Quando nós abrimos o Word, nós abrimos um arquivo em branco e nós começamos então a configuração. A configuração recomendada pelo manual do Centro Paula Souza é fonte Arial, número 12, como vocês estão vendo aqui. Podemos fazer essa configuração de modo simplista, como eu acabei de fazer, ou no documento como um todo, nas configurações. Definimos também os espaçamentos. O espaçamento tem que ser de 1,5. E o texto justificado. E logo em seguida as margens. Texto justificado. Portanto, resumindo, nós vamos trabalhar fonte, Arial 12, texto justificado, espaçamento 1,5. Primeiro elemento a ser elaborado é a capa. Porém, antes de elaborar a capa, nós vamos configurar as margens. Superior e esquerda 3, inferior e direita 2. Superior e direita 3, inferior e esquerda 2. E aí vem os elementos. Para o nosso trabalho, que é um trabalho acadêmico de forma bem simples, nós vamos apenas elaborar a capa, a folha de rosto, nós vamos trabalhar o sumário. Todos esses elementos aqui serão abordados no planejamento do TCC. Bom, a capa, como o manual pede, tem que ter nome da instituição, da unidade e do curso. Caixa alta no nome da instituição e da unidade. Então, e já vamos deixar ele centralizado. Centro Paula Souza. Tec José Martiniano da Silva. Mas um detalhe importante é que aqui a fonte é 14. Tá? O manual do Centro Paula Souza pede que as fontes da capa sejam 14. E o nome do curso. Logo embaixo, o nome dos alunos, nome dos autores. Depois a gente dá os espaçamentos. Título do trabalho, o título é caixa alta, o subtítulo não.
e a cidade e o ano. Agora vamos dar os espaçamentos. Com a tecla Ctrl pressionada, rode a bolinha do mouse e o scroll para visualizar a página como um todo. E aí vocês vão dar os espaçamentos de modo que o título do trabalho fique mais ou menos no meio da folha e a cidade e o ano bem abaixo. Existem outras formas de fazer isso, mas eu estou abordando apenas as formas mais simples para alunos que nunca trabalharam com o Word. Pronto. Está pronta a folha, a capa. Agora nós vamos para a folha de rosto. Ela é similar à capa, porém ela começa com o nome dos alunos e o título do trabalho. Então eu vou copiar o nome dos alunos e o título do trabalho. Ctrl C ou botão direito copiar e Ctrl V colar. Mais um detalhe, a capa inteira ela é negrito e a folha de rosto também. Esse texto aqui é um texto para dar as informações que faltam nos trabalhos acadêmicos. Então, eu vou criar um texto aqui, depois a gente formata. Eu vou segurar o Ctrl para aumentar a visualização. Vamos tirar o negrito e já diminuir a fonte, tem que ser 11. Depois que escreveu, a gente copia a cidade e o ano novamente. Agora, para formatar. O texto, ele deve ficar mais ou menos no meio da folha. Seleciono o texto. O espaçamento é simples, ou seja, de 1. E agora a gente tem que observar a régua. Caso vocês não estejam visualizando essa régua, basta ir em exibir régua. Com o texto selecionado, vocês vão clicar na parte inferior, no quadrado inferior da lupa e mover até 8 centímetros da página. Que é mais ou menos o meio da folha. E colocar ele no justificado. Portanto, está pronta a folha de rosto. Sumário. Eu vou mostrar como fazer um sumário automático. Caixa alta também, negrito. Deixaremos o espaço do sumário e vamos agora ao corpo do texto. Vamos colocar aqui uma quebra de página. Para começar a digitar o texto. Nós vamos ir em Layout e nós vamos colocar a quebra de página para a próxima página. Se você clicar neste ícone, ele irá mostrar todas as marcações.
mas isso não é impresso, é apenas para vocês verem as marcações. Então, a quebra de página e aqui a próxima página. Agora, nós vamos começar no texto justificado e nós vamos começar a adicionar os títulos. Depois, a gente volta para adicionar as páginas. Então, nós vamos colocar o título. Antes da gente escrever, a gente pode criar um estilo para os títulos dos capítulos. Por exemplo, eu vou colocar aí, seção 1, introdução. Ele tem que ser negrito, fonte 12. Porém, quando eu clico para adicionar a referência para poder fazer o sumário automático, ele vai capturar o estilo do texto. Olha lá, ficou azul. E eu não quero isso. Eu quero que ele mantenha o estilo padrão que eu defini. Para que ele mantenha o padrão que eu defini, é necessário clicar na configuração de estilos e modificar. Então, e nós vamos então, título 1, modificar ele. É necessário clicar para configurar os estilos e aí clica no título 1, na setinha, para modificar. Nós vamos colocar o Arial 12, negrito e automático que vai ficar preto. O 2 também, pode colocar a mesma configuração para o 2. Arial 12, negrito. Bom, criado o título, é necessário vir em referências e adicionar o parâmetro que será utilizado para fazer o sumário. Para nível 1 e nível 2, usaremos nos trabalhos acadêmicos. Então, por exemplo, introdução, nível 1. Subtítulos, nível 2. Vou colocar um texto qualquer. Já vou configurar este texto. Então, este texto deve ser Arial. Então, ele não pegou a formatação. Sempre ficar de olho nisso. Sempre observar, ó. Continua Arial no arquivo. Definir como padrão. Pronto. Arial 12, espaçamento 1,5. Aqui é interessante colocar adicionar um espaçamento. E com a tecla Tab, vocês conseguem dar o recuo necessário para o início de cada parágrafo. Agora eu vou criar o subtítulo. Então, 1.1. Objetivos, justificativa, enfim. Nós não vamos nos adentrar muito nessas questões de conteúdo de TCC, apenas para usar como exemplo. Referências, nível 2. Então, está correto. Arial 12, negrito. Adicionar. E vou escrever também um texto qualquer.
Ao digitar, ele já irá pegar a configuração. Bom, aqui eu vou para o capítulo 2. O ideal é que você mude de página. Então, o interessante é adicionar também aqui uma quebra de página, mas pode ser uma quebra simples. Então, 2, aí vem o desenvolvimento do texto propriamente dito. E a gente coloca, então, a referência de nível 1. De novo, escreve um texto qualquer. Adicionar um espaçamento. Não se preocupem que ao digitar, ele vai pegar as configurações necessárias. É que aqui, como eu estou usando o Hand, ele pega um texto automático, então por isso que não está dando o espaçamento. Bom, e o último que seria a conclusão. Então, a gente adiciona outra quebra de página, capítulo 3, conclusão. Referências, nível 1, escreve novamente um texto, faça a conclusão do seu trabalho. Vocês podem pegar a formatação com o pincel, deixe clicado no campo que você quer copiar a formatação e depois selecione o texto a ser formatado. Lembrando que tudo tem que ser justificado. Então, se você der Ctrl T, ele vai selecionar a capa também. Eu não quero a capa, eu quero apenas os textos. Então, é melhor mesmo ir olhando e configurando. Depois, vocês podem deixar um arquivo salvo como um arquivo modelo. E aí, vocês sempre utilizam ele para os textos futuros. Falta agora definir as referências. As referências, a gente deixa o texto centralizado, como mostra o manual. Deve ser centralizado, como diz o manual. E sempre vocês devem colocar as referências não no justificado, e sim no centralizado à esquerda, em ordem alfabética. Então, está completo o trabalho. Agora, devemos inserir o sumário. Então, nós vamos vir em referências. Então, nós vamos vir em referências e nós vamos adicionar um sumário. Pronto, ele foi adicionado. Se vocês escreverem mais e ele mudar as páginas, não tem problema. O sumário, ele altera de acordo com a numeração. Vamos inserir agora a numeração. Vamos atualizar aqui o sumário. E vamos inserir a numeração. Para inserir a numeração, é importante que tenha se dado a quebra de página para a próxima página, quando vocês vão entrar na introdução. Ou seja, aqui no sumário, quebra de seção, próxima página. Portanto, vamos voltar aqui no PowerPoint. Então, aplica a quebra de página. E aí, nós vamos tirar o vínculo ao inserir a numeração. Então, 2 cliques na introdução.
que é onde a gente vai começar a aparecer o número propriamente dito. Tira vincular com o anterior. Escolhe a numeração de página no início. Conta quantas páginas tem antes, 1, 2, 3, sendo que a gente não conta a capa. Então, 0, 1, 2, 3. Então, essa folha deveria começar no número 3. Para aparecer isso, basta a gente configurar, formatar os números de página. E aqui a gente poderia iniciar em 0 se ele tivesse vinculado. Como ele não está vinculado, é melhor já colocar o número que vocês vão começar mesmo. Então, seria o número 3 essa página. Pronto. Então, agora está perfeito. Não tem página nos anteriores e começa na 3. 4, 5 e assim vai. E com isso, a gente finaliza a formatação do trabalho.